Estava perto do Dia dos Namorados e a comemoração do aniversário do shopping no mês de junho, né? Eu tive um insight de um filme onde casais viajavam por todo os Estados Unidos disputando, ganhando dinheiro em eventos, né, em lugares onde disputavam quem ficava dançando por mais tempo. E aí resolveram fazer essa questão de quem ficasse mais tempo se beijando poderia ganhar um Gol 1000 0 km, que era um carro bastante desejado pela garotada, né? A gente só teve um canal de divulgação, que foi a Rádio 95 FM, na qual o Armênio tinha comprado na época do Gastone Rigg 50%. E aí a única divulgação foi essa. A gente criou uma divulgação chamando os casais para se cadastrarem, para virem na rádio se cadastrar. Isso também criou um movimento na rádio, né? A rádio na época chamava 95 FM, que hoje é a atual Jovem Pan. E no total apareceram mais de 200 casais. E a gente selecionou, no total foram 90 casais, um total de 180 pessoas. O Márcio, né, ele morava em Santos, eu morava aqui em São Vicente e nós estávamos juntos há 3 meses. Aí, de repente, ele escutou numa rádio. E ele chegou para mim e falou assim, olha, vai ter uma maratona, é a maratona do beijo. E aí selecionamos as pessoas por faixa etária, todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária, por tamanho, né, para não ter problemas de altura. E já estava programado para começar no dia 12 de junho, que seria o Dia dos Namorados. Foi feito todo um trabalho, né, para que isso acontecesse. Eu pensei numa distribuição dentro do shopping, onde a gente criou umas baias em todos os corredores para que houvesse a circulação geral no shopping. Cada baia dessa ficava, eram 4, 6, 8, 4 casais e 2 monitores por baia. Nós ficávamos num quadradinho, então eu, quando olhava aquele pessoal, aquela galera passando e tipo olhando e, sabe, foi um negócio muito esquisito, muito estranho pra mim. Aí o que eu fazia? Fone de ouvido, fechava os olhos e fingia que não estava ali. Aí eu escutava e ficava no meu mundinho, dançando, curtindo, foi ótimo, mas... E também apaixonada, né, aquele negócio, começo de namoro, então tudo estava maravilhoso. Nos primeiros dias, né, quando ainda era uma novidade, aquilo estava apinhado de pessoas observando. Era como se fosse um zoológico a céu aberto, onde as pessoas viam aquelas outras pessoas naquela situação de um concurso para conquistar um carro, ao que elas estavam se submetendo, né? Tudo bem, era um beijo, mas não era um beijo. Na verdade, eles ficavam com a boca colada um no outro e ficavam lá horas e horas e horas. Começavam às 8 horas da manhã, antes do shopping abrir. Os casais tinham 15 minutos na parte da manhã para poder ir no banheiro, que era proibido, e tinha 1 hora de almoço, 15 minutos à tarde e 1 hora no jantar. Eles ficavam das 8 da manhã às 10 da noite. Essa maratona do beijo, há 28 anos atrás, mais ou menos, 93, né? Eu tinha 44 anos e eu fui o mais velho dos homens. Tinha minha filha lá, que foi com o maior prazer que eu fui. Porque na época eu tinha uma namorada linda e você sabe que a coisa melhor do mundo é beijar e dançar. E lá a gente fazia tudo isso, né? Beijando, dançando, então, para mim, tirei de letra. Foi a coisa mais deliciosa que aconteceu comigo num jogo, né?
assim, acho que a cidade parou. Na época a cidade parou. Então o shopping ficava cheio dia e noite, entendeu? Então as pessoas iam lá, tô torcendo por vocês, amanhã eu vou voltar para ver vocês aqui de novo. Então isso foi uma coisa que, sabe, dava aquela força. E a coisa começou a perder. A gente não tinha noção da quantidade de gente que flutuava durante o dia, né? No período que eles estavam se beijando no shopping. Era um beijo simples, era só encostar o lábio, não tinha nenhuma cena de baixo nível, era até uma proibição isso. E realmente, a partir daí, o evento começou a tomar um rumo muito grande, muito forte. Foi uma coisa que chamou muita atenção justamente por esse lado meio circo, né? Essa coisa meio nonsense, meio bizarra mesmo. Quando você trabalha num jornal, na verdade, você tem pautas diversas, né? Então, por exemplo, essa pauta foi uma pauta curiosa e para mim, em especial, foi muito interessante. Porque quando você trabalha num jornal que não é da cidade, é um jornal fora, é um jornal de São Paulo, então você emplacar uma matéria, sendo uma sucursal, é muito mais difícil, né? Você produz muitas matérias, mas eles acabam publicando uma notinha ou uma coisa um pouquinho maior. E essa matéria me rendeu página inteira, inclusive assinada. O que é muito difícil você ter uma matéria assinada, né? Os fiscais, em geral, né, eles trabalhavam assim, certinho, firme, mas é uma coisa que eu não esqueço, que é aqui de Malvadeza. O nome dela era Carla até. Ela era firme. Então o pessoal, quando entrava no estande dela, tremia. Com 17 dias, eu tive que sair. Foi uma decepção grande, porque para mim foi uma sacanagem da fiscal, entendeu? Porque tudo certinho, eu estava com o intuito de ficar eu e a filha, com o namorado dela, eu com a minha, nosso era ganhar. Mas eu fiquei, sabe, conformado, porque no dia que eu saí, eu falei, eu subi para o 3º andar, não sabia o que fazia. Não, aí eu falava para minha namorada, falava assim, não, ela tá errada, não, isso não é certo, não estava me conformando. Aí chegou um menininho, não tinha ninguém lá no 3º andar, e chegou um menininho assim, pequeno, devia que ter uns 7 aninhos, né? Cabelo loirinho, cabelo encaracolado, sabe esse anjo de folhinha? Mesma coisa. E aí ele falou eu tava, nossa, inconformado. E ele falou assim, pra mim e pra ela, falou assim, olha, eu acompanho vocês desde o começo. Aí eu olhei pra ele, menininho de 6, 7 anos, no shopping, ele falou assim, todo dia eu via vocês, vocês eram uns casais mais bonitos que tinha, juro mesmo, falou. E não fica triste, vocês já são vencedores, já são uns vencedores. Nossa, aí eu olhei ele assim, tão bonito assim. Eu abracei ela, sabe? Abracei ela. Aí eu abracei, assim, nós ficamos juntos assim. Aí quando eu olhei, não tinha. Cadê? Não tinha ninguém no corredor, um corredor assim grande. Aí aquilo, sabe, foi tipo um sinal de Deus, que eu falei, nossa, isso é pra mim. Vou fazer besteira, por quê, né? Assim, gerou um atrito, né? Uma discussão que eu tive com outros casais, pois eu descobri, né? Porque minha família estava sempre lá comigo e tudo que foi sabotado. Um suco de beterraba, que eu tomava suco de beterraba. Então até o suco eles sabiam qual suco que eu tomava. Então tava ali, foi dado pra mim, eu tomei, senti o gosto estranho, esquisito, eu já joguei de lado. E
Só que aí eu perguntei, quando meu pai chegou, ele me trouxe o suco, me trouxe as coisas, eu falei assim, mas o que aconteceu? Depois a gente descobriu que realmente aquilo lá estava adulterado. Isso para derrubar. Porque, eu não sei se você sabe, até uma curiosidade, alguns casais usavam fralda. Até chegou numa certa época do negócio que não dava mais, porque eram 5 minutos só. Então, nossa, eu tentei colocar, gente, eu me senti o Pato Donald, eu falei, não. Pessoas terem que começar a usar fralda geriátrica para poder continuar participando do evento, né? Porque para o cara chegar a esse ponto é porque o cara tá muito afim de ganhar o carro, né? Porque não é fácil não, porque dor nas costas, sede, fome, ou seja, as pessoas tiveram que se submeter a toda a prova de força e resistência. Eu acho que o mais esquisito foi isso. Eu acho que quando chegou nesse ponto, os próprios organizadores perceberam que já é hora de dar uma parada, porque a coisa já estava tomando um rumo negativo, né? Quando chegou no 60º dia, eu estava conversando com o Armênio lá embaixo e falei para ele, olha, está na hora da gente parar o evento, porque nós estamos com 3 casais só, né, já não tinha o mesmo volume de gente e a coisa está começando a ficar, pode se tornar, em vez de, né, acabar no ápice, vai criar uma coisa negativa. No segundo dia, após essa decisão, 62 dias depois, ficaram 2 casais só. E a gente resolveu que no dia seguinte ia acabar o evento e que e o Armênio decidiu, em função até de todo o retorno que ele teve, de premiar os 2 casais com 2 Gol 0 na época para cada um. Nós ganhamos o carro, aí nós pensamos em ficar com ele. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Cada um, vamos vender, cada um faz o que quer. E isso impulsionou assim, meu negócio, minhas coisas. Hoje eu tô bem, graças a Deus eu tô legal, tô bem, ele também. Foi sofrido, foi de prazer, foi sofrido, foi tudo. Sentimos toda a emoção diferente lá. 2 meses e 3 dias bastante corridos. Eu acho que nunca mais eu fiz nenhum evento, nenhuma loucura dessa. Então essa maratona me rendeu uma grande satisfação do ponto de vista profissional, porque ela acabou, eu era recém-formado praticamente, eu tinha o quê? 1 ano de profissão, de formado, então ter o meu nome lá assinando uma matéria de página inteira do jornal Diário Popular foi bastante gostoso de você ter um material desse nas mãos. Então foi uma satisfação. Foi importantíssimo para mim, isso foi muito positivo. Essa maratona para mim foi maravilhosa.